cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus. Aqueles que têm a sua Bíblia, vamos abri-la no livro de Josué, capítulo 23. Josué, capítulo 23. Versículo 3 e 10. Josué, capítulo 23, versículo 3 e versículo 10. Que diz assim: E vós já tens visto tudo quanto o Senhor vosso Deus fez a todas essas nações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vós. Amém? Versículo 10. Um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois é o mesmo Senhor vosso Deus o que peleja por vós, como já vos tem dito. Amém? Os irmãos podem tomar o seu assento em nome do Senhor Jesus. Então dá para nós entendermos por onde que o Senhor quer nos levar aqui nessa noite. Deus, Ele luta por nós. Você crê nisso? Amém? Deus, Ele luta por nós. Então, no capítulo 23 do livro de Josué, Josué ele exorta o povo a observar a lei do Senhor. Então aqui, meus amados irmãos, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Ele prepara a Josué para levar uma palavra de alerta, de aconselhamento para toda a nação, dizendo para o povo que eles deveriam se esforçar. No versículo 6, o Senhor disse: Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e fazerdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dele não vos aparteis, nem para a direita e nem para a esquerda. Então o Senhor ele disse através de Josué, dizendo o seguinte: olha, eu lutei por vocês no passado. Eu quero que vocês entendam, Deus dizendo para o povo, que independente das dificuldades que vocês irão enfrentar a partir de agora, independente do que virão contra vocês, o povo deveria sempre lembrar desta verdade: Deus é Ele que lutou por eles em todo momento. Amém? Então nós também, meus amados irmãos, nós também temos uma grande dificuldade quando muitas das vezes estamos enfrentando dificuldades momentâneas no nosso presente e às vezes nós esquecemos daquilo que Deus ele fez no passado. O nosso Deus é um Deus que realiza grandes coisas no nosso presente, mas para que nós possamos consolidar a nossa vitória, para que nós possamos continuar conquistando e vencendo as dificuldades, as adversidades decorrentes, as lutas que nós enfrentamos no nosso caminho diário, é importante nós sabermos que é o Deus Todo-Poderoso que sempre está ao nosso lado para poder nos ajudar, para poder vencer nossas guerras, para nos proporcionar as vitórias que nós tanto necessitamos. E quantas pessoas eu tenho aconselhado, principalmente nessa era pandêmica, muitas pessoas que se encontram às vezes
desiludidos, sem muito saber o que fazer, por conta de perdas, dificuldades, e a palavra que Deus tem colocado nos meus lábios é essa: lembra do que Deus fez por você no passado. E o Deus que fez por você no passado é o mesmo Deus que pode fazer no presente. O Deus que venceu batalhas por você no passado é o mesmo Deus que continua atuante nos dias de hoje. O Deus Todo-Poderoso que livrou o povo dele das mãos dos seus inimigos no passado é o mesmo Deus que continua operante em nossos dias atuais. Mas algumas coisas é necessário serem observadas. Josué, ele fala categoricamente que no versículo 6, que o povo deveria se esforçar muito para guardardes os mandamentos de Deus, e para que o povo não venha sair nem para a esquerda e nem para a direita. Meus amados irmãos, as lutas não nos afastam de Deus. O que nos afasta de Deus é o pecado. As lutas, ela tem o poder de nos levar ainda mais para a presença de Deus, a confiar mais nele, nas suas providências, com relação aos seus cuidados que ele tem por nós. Mas o pecado, ele tem o poder de nos afastar da presença de Deus. E foi exatamente isso, e esse é o conselho de Josué para o povo, dizendo: olha, se vocês querem consolidar o presente e ter um futuro bem-venturoso, é necessário que vocês continuem guardando os mandamentos de Deus. Vocês não podem de forma nenhuma se misturarem com esses povos que estão no meio de vocês. Vocês não podem se contaminar com eles. Vocês não podem se misturar com este povo pecaminoso, porque assim Deus, ele vai se afastar de vocês. Meus amados irmãos, estamos no mundo, mas nós não pertencemos ao mundo. Amém? Nós temos que entender que o nosso papel na sociedade é influenciar, não sermos influenciados. Infelizmente, muitos têm sido influenciados, mas nosso papel é influenciar e não ser influenciados por conta do modismo, por conta do pecado que muito tem sido aplaudido em nossos dias atuais. Portanto, Josué, ele teve uma carreira bem-venturosa, uma carreira bem-sucedida, uma carreira de sucesso. Por quê? Porque ele ouviu o conselho de Moisés e praticou. Não adianta você ouvir o conselho de Deus e não praticar. É necessário você ouvir o conselho de Deus e colocar em prática. Assim, você estará resguardando o seu caminho, guardando a tua alma e permitindo que a presença do Eterno esteja permanentemente contigo. Deus estando com você, conosco, o inimigo, ele vai nos espreitar, ele vai se levantar, ele vai ficar enfurecido, enraivecido, mas todas as vezes que ele se levantar, ele vai cair com a cara no chão. Por quê? O nosso Deus, ele é o Senhor da guerra. Quem crê que o nosso Deus é o Senhor da guerra? O nosso Deus, ele é o amor, mas a Bíblia diz que ele é também o fogo consumidor. A Bíblia diz que Deus, ele é complacente e ele tem misericórdia daqueles que rasgam os seus corações diante da sua presença e perdoa os pecadores. Mas é um Deus que também que se ira. É um Deus que também se levanta para poder punir os rebeldes. No entanto, Deus aqui, meus amados irmãos, ele leva-nos a nós fazermos uma viagem no passado. E é importante que você pense no seu presente agora. Talvez você não tenha muitos motivos para conquistar, para se alegrar nesse momento. Talvez tenha alguém aqui que tenha sofrido perdas. Eu não sei como tem sido a sua vida. Não sei como está a sua alma. Se está vivendo um verdadeiro conflito. Não sei qual é a dificuldade que você tem enfrentado. Mas é importante que você olhe para o passado e tente lembrar quantas coisas o Senhor já fez por você. Quantos livramentos que Ele já te proporcionou. Quantas bênçãos que Ele já realizou. Só de você estar vivo até aqui, até agora, é um milagre de Deus. Quantas pessoas já foram vítimas
dessa doença e nós não somos melhores do que eles. Mas Deus tem nos preservado, não porque nós somos melhores do que eles, mas talvez porque Deus tem tido misericórdia de nós, talvez ainda porque nós estamos preparados, não estamos preparados ainda para chegarmos naquele grande momento. Mas o fato é, Deus ele tem guardado a nossa vida. Amém? Nós temos que sempre lembrar disso. Nós sabemos disso pela Bíblia. Deus ele protegeu Abraão. Deus livrou Abraão, mesmo tendo um número menor de 318 nascidos na sua própria casa. Deus proporcionou a vitória a Abraão diante de reis. Deus ele livrou Jacó. Deus livrou os seus escolhidos ao longo de toda a história, porque Deus era com o povo dele. Então, se Deus ele for conosco, nós sempre venceremos. Amém? Portanto, meus amados irmãos, nós observamos que Deus ele disse a Moisés: olha, eu vou te levar a uma terra que emana leite e mel, né? E durante todo o percurso, mesmo tramitando numa terra inóspita, a península do Sinai, uma caminhada que duraria no máximo 12 dias, até a terra prometida, demorou 40, por conta da rebelião do coração do povo, da murmuração, né? Mas Deus não deixou faltar absolutamente nada. Deus não deixou faltar água no deserto. Deus não deixou que as roupas e nem as sandálias se estragassem. Quando o povo tinha fome, vontade de comer carne, Deus enviava as cordonizes. Deus enviava o maná. Deus enviava uma coluna de fogo para aquecer o povo dele durante a noite. Deus ele enviava uma nuvem durante o dia para protegê-los do calor escaldante do deserto. Deus ele enviava recursos para poder o povo se livrar das mordidas das víboras mortíferas, que também levou muitos à morte naquela época. Deus livrou o seu povo. Deus ele fez abrir o mar vermelho. Deus ele fez milagres e maravilhas e prodígios e grandes sinais. Irmãos, o homem é tão pequeno, infelizmente a arrogância leva o homem a pensar que é alguma coisa. Há aqueles que leem 200, 300 livros, acham que são bons. Há aqueles que leem 5, 10 mil livros, acham que são os donos da verdade. Mas a Bíblia diz que o homem não passa de caco entre os cacos. Quando Deus ele quer abater o orgulhoso, quando Deus ele quer abater o soberbo, quando ele quer abater um homem que se acha alguma coisa, ele não precisa descer do seu trono. Ele não precisa enviar os seus anjos para punir o povo. Ele pede e manda insetos para humilhar o povo. Deus olhou para o coração arrogante do rei do Egito e disse: eu vou te humilhar, porque tu é arrogante, tu está maltratando o meu povo. Eu vou mandar piolho e gafanhoto para te humilhar, para mostrar que o homem não é nada e eu sou tudo. Irmãos, quando Deus ele tem uma obra a fazer na vida de um homem, nada pode impedir. Portanto, nós devemos confiar na grandeza, no amor, na soberania, amém? Na beneficência que Deus ele tem para aqueles que confiam na sua palavra. Há segurança para aqueles que confiam na palavra de Deus. Há segurança para aqueles que depositam a sua vida na presença do Deus eterno. Amém? O nosso Deus, meus amados irmãos, Ele leva-nos a nós olharmos para a história, né? Quando nós olhamos para a história, nós observamos que quantas guerras já aconteceu, mas a igreja prevaleceu, né? Nós olhamos no século 15, 16, 17, quantos homens e mulheres, servos fiéis a Deus, foram mortos, caçados, por ordem de reis e rainhas. A igreja perseguida quase à extinção, mas quanto mais perseguia a igreja, mais ela crescia. Amém? Quanto mais batia na igreja, a igreja é como um omelete, quanto mais bate, mais cresce. Quanto mais persegue, mais desenvolve. Inclusive, essa é a nova estratégia satânica dos dias atuais, porque o diabo ele percebeu
que quanto mais persegue a igreja, mais ela cresce. Você pode acompanhar lá no Atos dos Apóstolos, quando começou a perseguição e começou a matança de cristãos, mais cristãos iam surgindo, e assim foi ao longo dos tempos. Mas hoje em dia não. Hoje em dia a estratégia do diabo tem sido diferente. O diabo muitas das vezes tem entrado dentro das igrejas, ele tem entrado na mente de muitos pastores, trazendo palavras relativizadas, mudando realmente a forma real e verdadeira, expressiva do que a palavra de Deus ela diz aos nossos corações. Com isso, a igreja tem se enfraquecido, a igreja tem muitas das vezes tem permitido que o pecado tem sido bem regulamentado dentro dela, e aí isso faz que o Espírito Santo se afaste. Nós devemos entender, meus amados irmãos, que o dono da igreja é o Senhor Jesus. Se o Senhor Jesus não estiver dentro dela, não há motivo de nós estarmos aqui. Se o Espírito Santo não estiver aqui nessa noite, nós estamos aqui perdendo o nosso tempo. Portanto, meus amados irmãos, o nosso Deus é o Deus que sempre guardou o seu povo, mesmo diante de grandes dificuldades, mesmo diante de grandes lutas. John Hus, ele foi colocado numa fogueira, e antes de atarem fogo aos seus pés, por conta da perseguição romana e católica, John Hus, ele disse para o seu algoz, para o homem que ia atar fogo e queimá-lo vivo: não precisa me queimar e atar fogo pelas minhas costas, não. Pode colocar fogo aqui nos meus pés, porque se eu tivesse medo da morte, certamente não estaria aqui neste momento. Hoje vocês estão matando hoje um ganso, mas um dia Deus enviará um cisne, a qual vocês não poderão matar. 100 anos depois, Deus envia Martim Lutero, o alemão, e ali traz a grande reforma protestante. E ele não foi morto pelas mãos do homem, mas foi guardado pelas mãos de Deus. Meus amados irmãos, não importa a luta, a dificuldade que enfrentemos, nós temos que ter coragem de lutar pela causa. Nós temos que ter coragem de lutar pela causa do nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa igreja, a igreja do Senhor, é a igreja santa. O povo dele é um povo santo, escolhido, guardado. Ainda que o diabo olhe para mim e para você e pensa assim: ele é fraco, ele é fraquinha. Eu sou fraco e você também é fraco. Nós não temos força em nós mesmos, mas aquele que está sobre nós, ele tem toda a força e todo o poder. Nós não podemos nada, mas o nosso Deus pode tudo. Nós não temos poder, mas o Espírito Santo nos dá o poder. Nós sem Ele estamos mortos, mas com Ele temos vida. E vida com abundância. Quem me entende aqui nessa noite, diga glória a Deus. Então, quando nós olhamos para a história, nós observamos e vemos que o nosso Deus, Ele trabalhou e operou pela igreja ao longo dos séculos, guardou os seus filhos amados e até mesmo permitiu que alguns enfrentassem a morte, mas guardou eles, a alma deles, nos celeiros eternos. Amém? Pior do que a morte é morrer sem Jesus. Quem me entende aqui? Pior do que a morte é morrer sem Jesus. Morrer sem Jesus, acabou a esperança, acabou toda a expectativa, acabou todas as chances. Morrer sem Jesus não dá. Amém? Quando nós fazemos uma viagem no passado, quem tem experiência com Deus aqui? Sabemos pela experiência que Deus tem nos dado. Que coisa linda. Imagina Josué enfrentando luta. Você acha que Josué não enfrentava? Claro que enfrentava. Mas toda vez eu imagino Josué enfrentando uma luta, dirigindo um povo numeroso, luta de todo lado. De repente ele pensava, olhava no passado: o meu Deus é aquele que um dia ouviu minha oração e parou o sol, para que eu conquistasse a batalha daquele grande dia. O meu Deus é aquele que resplandeceu a luz grande, forte e poderosa no rosto de Moisés, e eu vi. Meus amados irmãos, que coisa boa é você ter uma experiência com Deus. Que coisa boa, isso consolida, isso te fortalece. Quando o diabo olhar para você e dizer para você: olha, você não pode. Eu não posso sozinho, mas eu posso tudo naquele que me fortalece. Amém? Que coisa boa. Quando eu começo a contar minhas experiências, às vezes eu falo: meu Deus, quantas experiências maravilhosas que eu tenho vivido e que eu já vivi, coisas tão maravilhosíssimas. Que coisa linda, que coisa boa
é você ter uma comunhão com Deus Todo-Poderoso e viver uma vida santa com Ele, uma experiência singular com Ele. Segundo lugar, segundo ponto da nossa observação nessa palavra: Deus luta por nós no presente. Ele lutou por você no passado, mas Ele luta por nós no presente. Você crê? Amém? Se Deus lutou por você no passado, é porque você buscou Ele no passado, você andou e dependeu dEle no passado, continue buscando e dependendo dEle também no presente. Não abandone a tua fé, não deixe esfriar e esmorecer a tua fé e a sua confiança em Deus, porque se você abandonar a sua fé, se você abandonar os princípios de Deus, você não haverá esperança para a tua alma. Amém? Portanto, meus amados irmãos, Deus é aquele que opera em nosso presente. Deus é aquele que nos livra. Mas pastor, a luta está grande, estamos vivendo uma crise econômica sem precedentes, estamos vivendo uma era pandêmica sem precedentes, e agora? E a política? Uma grande confusão, uma crise na política, situações difíceis em toda parte. Mas aquele que confia no Senhor é como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Amém? A minha vida não depende de política, a sua alma não depende de política, você não depende da economia, você depende das mãos do Altíssimo. Amém? É o nosso Deus que continua cuidando daqueles que confiam na sua palavra. Amém? Então, eu estava conversando com uma pessoa alguns dias atrás, e eu trouxe aí essa pessoa a lembrança: olha para o passado, olha quantas conquistas, olha quantas vitórias, olha quantas bênçãos que você já recebeu. E essa pessoa começou a chorar e falou assim: é verdade, eu vou pedir perdão a Deus hoje, eu vou colocar de joelho no chão e vou chorar, eu vou orar, pastor, e eu não quero nem conversar com o senhor mais agora, que eu tenho que me humilhar, eu tenho que me arrepender, porque eu esqueci daquilo que Deus Ele fez por mim. Foi grandes vitórias, foram grandes coisas, e eu disse para ele: o que você está enfrentando agora não é diferente daquilo que você enfrentou no passado. O Deus do passado que resolveu os seus problemas e te deu vitórias sobre os seus inimigos é o mesmo Deus que continua trabalhando na tua vida e te proporcionando vitórias agora. Amém? Deus, Ele luta por nós em nosso presente. Não se esqueça disso, mas é necessário um posicionamento da nossa parte. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Olha só no versículo 12 do capítulo 23 de Josué: porque se de alguma maneira vos apartardes e vos achegardes ao resto dessas nações, que ainda ficou convosco, e com elas vos aparentardes, e vós a elas entrardes, e elas a vós, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não continuará mais a expelir nações de diante de vós. Deus está dizendo: olha, se vocês fizerem alianças com o mundo, vou falar na nossa linguagem de hoje, se vocês fizerem aliança com o mundo, se ficarem em cima do muro, amém? Hoje em dia, irmãos, tem crente que tem muitas pessoas que dizem que são evangélicos, mas cantam para a igreja, para a classe gospel, né? E estão cantando agora também para o mundo. E usam, né? Usam desculpa dizendo: agora eu sou pop. Né? Pergunta essa pessoa: sou evangélico, eu sou pop, eu canto para o mundo, faço tudo que o mundo faz, mas eu sou de Cristo. Como assim? Hoje em dia as pessoas estão, né, entre aspas, aderindo ao movimento evangélico, que hoje não é uma minoria, é uma grande massa humana aqui no Brasil. Porque hoje em dia ser evangélico, né, não é desprezível aos olhos da maioria, não. É posição. Mas muitos estão aderindo a movimentos evangélicos, muitas atrizes, atores, pessoas famosas,
mas continua saindo em revistas masculinas e femininas. Não precisa entrar em detalhes, né? Continua fazendo tudo que o mundo faz. Não há diferença. Deus disse aqui para o povo dele: olha, se vocês se misturarem, se casarem, se misturarem, trazerem os deuses deles para serem honrados, praticarem as mesmas coisas que esses ímpios têm praticado, eu não serei com vocês. Não serei com vocês. Porque Deus, ele honra aquele que honra ele. Quem está me entendendo? Você é templo do Espírito Santo. Quem me compreende aqui? O seu ouvido tem que ser santificado, a sua boca santificada, os seus olhos santificados, a sua mente santificada, os seus pés santificados, suas mãos santificadas. Nós temos que viver uma vida voltada para Ele. Você quer que Deus continue operando na sua vida? Você quer que Ele opere no presente? Você quer que Ele lute pela tua causa? Então, honre Ele em toda a sua maneira de viver. Porque pelo fato de você falar assim, eu creio em Jesus e acredito nele, isso não faz diferença nenhuma. Nenhuma. Você não está fazendo muita vantagem, diz Tiago. Tiago diz assim: você crer em Deus, não fazeis tantas coisas assim, porque os demônios também creem, até tremem diante de Deus. Então os demônios, se você fala assim, eu creio em Deus, o diabo crê também. Eu acredito em Deus, pastor, o diabo também crê, acredita em Deus. No entanto, ele já teve mais experiências do que qualquer um de nós aqui, né? Então, o que diferencia nós de Satanás é exatamente o estilo de vida que nós levamos. Estilo de vida esse que é traçado pela vontade de Deus, pela palavra de Deus. Então, nós de forma nenhuma poderemos desfrutar das proteções, da guarnição de Deus, se Deus não for conosco. Eu já disse aqui uma certa vez, quando eu fico refletindo sobre as histórias de Davi, dos valentes de Davi, eu fico imaginando, poxa, aqueles homens eram espetaculares, né? Extraordinários, né? Houve homens na Bíblia que eu vou te falar, né? E a Bíblia diz que aqueles valentes de Davi eles tinham rostos de leões, imagina, rostos de leões temíveis, né? Quando o exército de Davi estava preparando para sair para a batalha, a população ia para fora de casa para olhar os valentes, tudo preparado para a guerra. Era um melhor do que o outro. Será que a força que eles tinham, a destreza que eles possuíam, toda a glória era deles? Um matava 800 homens numa batalha, outros 600, outros 500 homens, um só homem. O que levava uns homens desse ter uma força, uma confiança indescritível assim? Era o poder de Deus que estava sobre o exército de Davi. Olha só o que Deus ele disse aqui nesse capítulo: um só homem dentre vós perseguirá 1000. Está vendo aqui? Um só homem entre vós vai perseguir 1000. Em outras palavras, um homem vai matar 1000 homens. Você lembra de Gedeão? Gedeão com 300 homens, ele conseguiu eliminar quantos? 135 mil. 300 eliminou 135 mil. Na verdade não foi eles, foi a mão de Deus. Foi o Deus da guerra que estava à frente deles. Quem me entende? Quem vence as batalhas é Deus, irmãos.
Nós não podemos ver no mundo invisível, mas nós lutamos diariamente com legiões de demônios. Demônios que querem destruir o seu ministério. Demônios que querem te paralisar na igreja para você ser um parasita e não fazer nada na obra. Demônios que querem destruir a tua vida sentimental, colocando briga entre você, incompatibilidade entre você, o teu marido. Demônios que lutam contra a tua área financeira, para levar você ao fracasso, ao descontrole financeiro. Demônios que lutam contra a sua vida sentimental. Demônios que lutam contra a sua saúde. Lembra da passagem que havia uma mulher muito religiosa, havia 18 anos que aquela mulher religiosa, ela servia o templo na época de Jesus, e ela andava encurvada, parecia que tinha um bico de papagaio, encurvada. Jesus olhou para aquela mulher, e ele identificou que aquele encurvamento, que aquela deficiência que aquela pobre mulher tinha, não era uma questão somente de saúde demoníaca. Havia um demônio que estava paralisado na coluna dela, causando ela uma paralisia, sugando como um parasita suga a seiva de uma árvore. Na mesma hora, Jesus identificou e falou: demônio, sai dela. Na mesma hora, a mulher, endireitou sua coluna. Tem gente que está assim, tem gente que anda espiritualmente encurvado, não olha para o céu, não olha para a vida, não reconhece os benefícios da vida, está sempre reclamando, está sempre murmurando, está sempre se queixando, nunca está satisfeito com nada. Meus amados irmãos, nós temos uma luta constante, e ainda que você não veja, os espíritos malignos estão aí atuantes. E quem pode nos proteger? Quem pode? A não ser Deus. Se você não tiver uma aliança com Deus, você está falido, perdido, destruído, acabado, eliminado. Não basta você vir na igreja uma vez. Não, eu vou lá para tomar um passe. Tem gente que pensa que igreja é tomar um passe. Não, vou pegar uma revelação que vai melhorar e depois eu sumo. Não. O que vai mudar a tua vida é um passo de cada vez, é constância. Amém? Servir a Deus é continuidade, é daqui para o céu. Nós não podemos parar. Quem me entende? Quem ficou o dia todo, amanheceu, até agora está sem comer nada. Levanta a mão, por favor. Você tomou café? Tomou água também? Tomou água também. Só café. Mas tomou café. Tem alguém que não tomou nada? Todo mundo comeu, né? É ou não é? Mas o irmão Carlos está doido para terminar aqui, porque tem um negócio ali, uma vaca atolada para ele esperando ele. É ou não é? O organismo está pedindo, tá ou não está? Tá. Ninguém passa o dia sem comer. Ninguém passa o dia sem comer e diz assim: não esqueci, não deu nem fome. Alguém fica 2 dias sem comer? Se você alimenta o teu corpo, você tem que alimentar a tua alma, meu amado. Por isso que hoje em dia, infelizmente, há muitos crentes anorexos, espiritualmente falando, estão morrendo espiritualmente por conta de não terem uma administração espiritual suficiente para mantê-los vivos. O que pode te manter vivo? Eu bato na tecla: vamos jejuar sexta-feira, igreja. Toda a igreja jejuando, porque é uma prática que tem sido esquecida pelas igrejas, pelo povo de Deus. E o povo não jejua. Eu bato na tecla, o povo não jejua. Bato na tecla, o povo não jejua. Não jejua. Aí vai e volta, mesma coisa. Eu vou para a igreja, amém, amém. E nunca muda. Sabe por quê? Você tem que tomar uma atitude. Tem que tomar uma atitude. Tem que tomar uma atitude. Um atleta olímpico campeão, ele não ganha medalha de graça. Ele tem que ralar 4 anos. É 4? 4 ou 2? Não sei. 4 ou 2. Tem que ralar.
tem que ralar, tem que estar com o relógio, o cronômetro ali, poxa, consegui 1 segundo a mais, e vai, e levanta cedo, e alimentação adequada, e é treinamento, é 8 horas, é 12 horas por dia de treinamento, e vai, e luta, e vai, até competir e tentar ganhar. É assim. A nossa vida espiritual não é diferente. Se você não se manter espiritualmente em oração e jejum, você não vencerá. Não vencerá. É simples assim. Jesus, ele foi questionado pelos religiosos. Os religiosos falaram assim: poxa, Jesus, deixa eu fazer uma pergunta ao Senhor. Eu percebo que os seus discípulos estão sempre com a barriga cheia, estão sempre comendo, eles nunca jejuam, né? E Jesus sempre não é jejum, né? Ele falou assim: olha, ele não jejua porque eu estou com eles. Para que eles vão jejuar? Se Deus em carne está com eles, para que vai jejuar? Mas um dia eles terão que jejuar. Quem me entende? Amém? Um dia terão que jejuar. E no entanto, durante o ministério de Jesus, eles tiveram dificuldade para expulsar demônios. E Jesus, ele disse: olha, a casta de demônios que só sai com jejum e oração. Eu não quero fugir dentro do assunto, mas eu quero que os irmãos entendam que é de suma importância nós temos uma administração espiritual diária na nossa vida. Temos que ter. Por isso que nós temos, se você não busca continuamente, você se torna um crente carnal, um crente frio, um crente questionador, um crente problemático, não pode falar nada com você que tu quer ir embora, entendeu? Não pode falar nada que a pessoa está empenando, dando um coice, a pessoa fica uma pessoa intragável, difícil de lidar. Por quê? Porque o Espírito Santo está longe. Está longe. Então, se nós quisermos que Deus atue no nosso presente, temos que estar conectados com o céu. Quem me entende? Deus operou no teu passado. Você crê que Deus operou no teu passado? Deus, pastor, não estou lembrando de nada que Deus... Puxa vida, então eu vou refrescar a tua memória. Você estava morto ou morta em seus delitos e pecados, e Deus te trouxe da morte e te trouxe para a luz. Olha, grande coisa, hein? Que maravilha! Não, pastor, mas fui eu que aceitei Jesus, levantei o dedão assim e fui na frente, aceitei Jesus. Você aceitou Jesus? O que a Bíblia de Jesus disse? João 15,16: não me escolheste vós a mim, mas fui eu que vos escolhi a vós. Amém? Você levantou o seu dedão e veio até Jesus porque Jesus te escolheu primeiro. Porque Jesus já trabalhou no teu coração, Ele colocou o teu coração disposta para ouvir e aceitar a palavra dEle. Ele quebrou o teu coração, amoleceu a tua alma e trouxe você rendido diante do teu altar, do altar dEle. E é por isso que você está aqui hoje. Então é motivo de glorificarmos a Deus. É motivo de agradecermos a Deus. E Deus, ele disse para o povo dele: olha para o passado, vocês eram escravos no Egito, vocês viviam debaixo de chibatas, vocês viviam carregando e construindo pirâmides, vocês viveram durante centenas de anos lá na mão dos egípcios, 400 anos sofrendo. Aí Deus ele livra, e Deus ele diz: olha, lembrai-vos da onde que eu vos tirei. Eu tirei vocês da mão do homem mais poderoso do mundo. Eu tirei vocês da garra do maior tirano da história. Eu tirei vocês das mãos de um homem que queria matá-los de tanto trabalhar. E vocês estavam conformados em comer pimentões e cebolas. E eu trouxe vocês para a luz, por uma terra que mana leite e mel. Amém? Então nós temos motivos. E agora eu quero que você olhe para o futuro. Deus, ele opera no nosso presente. O que você veio buscar? Qual é a sua necessidade? Fale com Deus. Qual é a sua necessidade? Agora que Deus ele vai operar no teu presente, você vai sair daqui hoje com a sua vitória na mão. Amém? Se você crer em Deus de todo o teu coração, não deixa que o mundo venha engessá-lo,
Não deixa que as dificuldades da vida venham paralisar, venham afastar a fé do teu coração. Mantenha-se vivo. Em último lugar, Deus continuará lutando por nós no nosso futuro. Versículo 16. Quando transpassardes o concerto do Senhor vosso Deus, que vos tem ordenado, e fordes e servides outros deuses, e a eles vos inclinardes, então a ira do Senhor sobre vós se acenderá, e logo perecereis de sobre a boa terra que vos deu. Então ele é claro, né? Se pisar fora, se vacilar, só vai dançar sem música. Quem me entende? Amém? Vai dançar sem música. Então Deus ele disse: olha, se fizer aquilo que não me agrada, a minha ira vai se levantar. Agora, Deus ele abençoa e lutará por nós no nosso futuro. O nosso futuro está nas mãos de Deus. Quem crê nisso? Amém? O nosso Deus, o Todo-Poderoso, ele prometeu aqui no versículo 13: sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não continuará mais a expelir essas nações diante de vós, mas vos serão por laço e rede, e açoite, e vossas ilhargas e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais dessa boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Então o Senhor em todo momento ele adverte, dizendo: estejais atentos, andais na minha presença, não me desobedece, mas se andar na minha presença, eu tenho um futuro glorioso para a vida de vocês. Amém? O nosso futuro, meus amados irmãos, está na mão do Eterno. Estamos aqui agora, mas não demorar muito tempo e nós estaremos lá no céu com Ele. Quem aguarda esse momento glorioso? Amém? A morte não pode nos separar do amor de Cristo. O apóstolo Paulo disse: o que pode nos separar do amor de Cristo? A luta, a tribulação, a angústia, a dor, a espada, a fome. Nada pode nos separar do amor de Deus, mas o pecado pode nos separar. Portanto, nós não podemos vivermos no pecado, mas vivermos uma vida voltada para Ele, né? Aqueles que praticam o pecado é servo do pecado. Aqueles que defendem o pecado é advogado do pecado. E o diabo certamente vai pagar bons honorários para aqueles que o defendem. Portanto, meus amados irmãos, nós não devemos de forma nenhuma afastar do caminho de Deus. Amém? O nosso futuro está nas mãos de quem? O apóstolo Paulo disse: essa leve e momentânea tribulação produz em nós um gozo eterno de paz. Amém? As aflições desse tempo presente não é para comparar com a glória que há de ser revelada entre nós. Nada pode comparar com o amor de Cristo, com aquilo que Deus tem preparado para nós, meus amados irmãos. Nós em breve estaremos morando para sempre no céu, na glória do Cordeiro. E nós estaremos lá e encontraremos com todos os santos de todas as épocas e eras. Imagina que glória que vai ser. Você encontrar com os apóstolos, você encontrar com crentes de todas as épocas e nações, os pais da igreja, todos aqueles que foram salvos, todos lá, cantando em um só coral, louvando e bendizendo o nome do nosso Altíssimo. Que coisa boa! Então não deixe, não faça o que o irmão de Jacó, Esaú, ele fez. Trocou o seu direito de primogenitura em troco de um prato de lentilhas. Não troque, mas continue vivendo uma vida de santificação, obediência e temor e tremor na presença de Deus, porque aí há garantia para a tua vida. Deus ele te abençoou no passado, abençoa no presente e abençoará também o teu futuro. Amém? O meu futuro está na mão de Deus. Amém? O nosso futuro está nas mãos do eterno Deus. Ele cumpre a sua palavra conosco. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus.